Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a incrível vitória da equipe do Fluminense para cima da Inter de Milão. Olha, realmente foi um resultado que me surpreendeu, né? 2 para a equipe do Fluminense, 0 para a equipe da Inter. E a gente vai comentar sobre em si, sobre esse assunto. Então, pessoal, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. E é o seguinte, pessoal, eu tô ainda muito gripado e é por isso que minha voz tá desse jeito, né? Tá bem ruim mesmo. Minha voz já falha aí normalmente, então realmente é complicado aí com gripe, né? A gente fazer vídeo, mas tô na base do sacrifício aqui, tá bom, pessoal? Até pra poder não ficar perdendo os temas aí importantes que vai acontecendo aí durante o dia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui falar sobre esse confronto aí que foi histórico aí pra torcida do Fluminense, né? Cara, eu sinceramente tô torcendo pra todos os brasileiros. Eu acho que o futebol brasileiro tá se enriquecendo, né? Aí com esse Mundial de Clubes, né? Com essa Copa do Mundo de Clubes. E assim, cara, o Fluminense ganhou na base da estratégia. Porque o que eu comentei lá no jogo da equipe do Flamengo, né? Até contra o Chelsea e também no vídeo recente que eu fiz, né? Que, cara, quando você joga contra uma equipe europeia, você tem que ser da seguinte forma: você tem que ser muito bom, né? Quase que perfeito, praticamente perfeito, né? Do lado defensivo e pelo lado ofensivo, você tem que aproveitar as chances que aparecerem aí na sua frente. E a equipe do Fluminense soube muito bem aproveitar as chances, né? Que teve e foi lá, né? E foi fatal, foi mortal. Fez o Almanac, né? Realmente fez tudo certinho, né? Para poder assim conseguir a vitória. E assim, né? Futebol não se ganha também só com qualidade. Obviamente a qualidade muitas vezes sobressai, né? Realmente a questão realmente é questão técnica, né? Porque quando você tem aí um time que tecnicamente é mais forte do que o outro, realmente a qualidade sobressai, né? Mas assim, muitas vezes é, não é só a qualidade, né? Só a técnica que ganha jogo, é a estratégia. Eu diria que o Renato Gaúcho, sabe, foi muito estratégico nessa partida, porque ele sabia das limitações do Fluminense. E ele soube muito bem trabalhar isso, né? Sabia que ele não poderia encarar, sabe, de frente com a equipe da Inter de Milão, porque é uma equipe muito forte, né? Poderosa. Apesar de não estar num bom momento, a Inter de Milão, mas mesmo assim, cara, é uma equipe forte, tem bons jogadores. Então ele foi estratégico, essa é a verdade. Então, não foi um futebol brilhante, nossa, um futebol, sabe, esplendoroso da equipe do Fluminense, mas foi um futebol eficiente e ganhou a eficiência. Até porque a Inter também martelou. Até o finalzinho aí do jogo, teve chance, teve bola na trave, teve o Fábio, né? Incrível como um jogador de mais de 40 anos, né? Continua tendo, né, um alto rendimento como o Fábio, né? E essa é a grande questão, né? É o jogador que se cuida, que se prepara, sabe? Um jogador que sabe muito bem valorizar a sua carreira. Então, quando o atleta se cuida, ele pode render até quando ele está com a idade mais avançada, né? Então, o Fábio realmente é um goleiro extraordinário, né? E o mais curioso, né, que ele foi dispensado aí pelo Cruzeiro, né? Porque já estava velho. E tá aí, né? Faz umas 3 temporadas aí que ele vem salvando a equipe do Fluminense demais, né? Vários jogos aí, o Fábio foi realmente espetacular. E nesse foi mais um jogo espetacular aí do Fábio. Realmente um jogador para a história aí da equipe do Fluminense. Então assim, o Fluminense teve seus méritos. A Inter realmente estava muito mal, né? A Inter parece que ainda não acordou daquela pancada, né, que levou aí na final da Champions. E jogou muito mal, né? Essa é a verdade. Jogou muito mal a Inter de Milão. Então assim, pessoal, só para encerrar aqui. Até porque os vídeos vão ser um pouco mais curtos, porque minha voz já tá uma beleza, né? Então, assim, né, pessoal? O que eu mais vejo são as pessoas querer desmerecer a vitória da equipe do Fluminense. Ah, porque o Fluminense não enfrentou o Bayern. Ah, porque a Inter é fraca. Ah, porque a Inter não é mais a primeira prateleira aí do futebol europeu. Cara, vitória é vitória. Sabe, a gente não pode desmerecer uma equipe, porque o adversário está no mau momento. Não, foi uma grande vitória, foi uma vitória gigantesca da equipe fluminense, que mereceu demais, né? Porque foi uma equipe estratégica, né? Foi uma equipe que soube jogar a partida, sabe? Mostrou até para os rivais, né? Aí tanto o Flamengo como o time do Botafogo, que eram cotados para chegar mais longe no Mundial, como que se joga. Então é preciso reconhecer isso, sabe, né?
Porque o brasileiro tem muito disso, né? Pra poder, tipo assim, elogiar um tem que desmerecer o outro. Não é desse jeito, pessoal. A gente tem que, sabe, elogiar cada vitória. Por exemplo, a vitória da equipe do Flamengo diante do Chelsea foi grande, foi. A vitória da equipe do Botafogo contra a equipe do PSG foi grande, foi. Sabe? Foram resultados históricos pro futebol brasileiro. E para as equipes, já tá na história. Sabe? A independente do momento, se o Chelsea estava bem ou não, se o PSG estava com o time ali alternativo, se tinha 3 titulares aí que estavam no banco, não interessa, cara. Interessa é justamente o resultado. Até porque quando vai contar na história, conta, o Flamengo venceu o Chelsea. Não vai dizer, o Flamengo venceu o Chelsea fraco. Um Chelsea aí que não segundo, primeira prateleira do futebol europeu. Porque sabe, vai estar dizendo lá na descrição, o Botafogo inventou o PSG e venceu com o time desfalcado, porque o PSG estava sem os 3 titulares. Não vai estar isso, pessoal, não vai estar na descrição aí do resultado, não. O que vai contar é justamente o resultado final, entendeu? Isso entra para a história, entendeu? Então, cada vitória é sim um mérito da equipe, entendeu? Então, o Fluminense venceu com seus méritos, então tá na história isso, tá na história e sempre vai ser contado aí durante gerações, independente do que aconteça daqui para frente, o torcedor do Fluminense vai chegar e vai dizer, a gente conseguiu passar nas oitavas de final de uma Copa do Mundo de clubes, diante da Inter de Milão, que foi vice-campeão da UEFA Champions League, entendeu? Então, isso entra pra história. E como eu falei, cara, o modo como o Fluminense jogou realmente foi perfeito, né? Porque a equipe soube muito bem se defender e, quando precisou, né, soube muito bem atacar. E é isso aí, é dessa forma. Quer dizer que o Fluminense vai ser campeão? Nossa, o Fluminense vai ser campeão da Copa do Mundo? Não. Porque cada partida é uma história, cada jogo é um jogo. Hoje o Fluminense contou com sua competência e também com sorte. Mas num próximo jogo não pode ser que não tenha tanta sorte assim. E assim vai, né? Assim é futebol. Então eu vejo muito o flamenguista aí se remoendo aí. Porque, sabe, porque o Fluminense pegou uma equipe aí fraca, não sei o que, sabe? Não tem nada a ver, cara. Acho que o torcedor do Flamengo é pegar agora o que restou, né? Porque o Flamengo ainda tem várias competições aí para poder disputar. E se focar naquilo que restou, sabe? É ruim ser eliminado? Sim, é ruim. Mas, cara, serve como lição. E não tem que, porque uma equipe foi eliminada, eu vou desmerecer o mérito da outra equipe. Não, cara. Vocês estão lá, vocês avançaram, é por competência deles. Se o Flamengo não teve competência de passar pelo Bayern, porque foi de uma estratégia errada por parte do seu Felipe Luiz, que eu falei isso até em vídeo, eu achei que o Felipe Luiz errou na estratégia dele. Cara, paciência. Paciência. A mesma coisa o time do Botafogo. O Botafogo, se tivesse jogado aí contra a equipe do Palmeiras, tivesse realmente indo pra frente mesmo, tivesse atacado, poderia estar até nas quartas de final. Poderia ter passado pelo Palmeiras, sabe? Porque o Palmeiras também não mostrou nada demais na partida. Mas aí foi para a equipe mais competente. Quem foi mais competente na partida foi o Palmeiras, que o tempo todo buscou o gol, o tempo todo atacou, o tempo todo buscou a vitória. Diferente do Botafogo, que se retrancou. E só para falar sobre o Botafogo, cara, só para encerrar, não sei que eu tô falando do Fluminense, mas aproveitando aqui a meiada, é o seguinte, cara, que ridículo, né? Você pegar e demitir um técnico por conta de uma eliminação na Copa do Mundo de clubes. Por quê? Todo mundo sabia, e todo mundo sabe disso, que um sul-americano ganhar esse Mundial é muito difícil. Por mais que o Fluminense tenha batido a equipe da Inter de Milão e o Palmeiras, né, tenha aí fazido bom jogo contra o Porto, vai enfrentar a equipe do Chelsea, pode ser até que ganhe do Chelsea, porque o Chelsea também não tem nada demais. Mas isso não quer dizer que a equipe vai chegar aí, vai enfrentar um City, um Bayern e vai detonar, né? Sabe? Então é muito difícil, né, que uma equipe sul-americana consiga vencer, né, consiga ganhar esse mundial, porque um momento vai bater nas suas limitações, né? Porque o nosso futebol sul-americano, ele tem qualidade, sim, tem, mas o futebol de lá tem muito mais força do que o nosso, não só na questão técnica, né, mas também na questão física. Isso demonstrou, né, aí no mundial, por mais que eles estejam aí no final de temporada, mas você vê que quando eles vão mesmo pra cima, eles
consegue vencer até de forma fácil, entendeu? Então, vai chegar um momento que vai bater, né? Ali no teto da onde que a gente pode chegar, né? Até onde o futebol sul-americano pode chegar. Então, assim, sabe, demitiu o Paiva, cara, que, sabe, ajeitou essa equipe do Botafogo, que foi um técnico que resgatou um pouco daquele futebol que foi do ano passado, cara, é muita burrice. Porque, poxa, o Botafogo antes dele tava ruim, tava péssimo, fez uma péssima, um péssimo campeonato estadual, sabe? Tava muito mal aí no Campeonato Brasileiro. E o Paiva veio, né, e conseguiu resgatar, inclusive na Libertadores, né? O Botafogo começou muito ruim na Libertadores, quase que foi eliminado. E tá aí, né? Conseguiu passar, mas tudo porque o Paiva chegou e conseguiu ajeitar essa equipe. Aí o cara demite o Paiva, que, sabe, até fez um bom mundial, né? Num grupo, né, onde tinha PSG, Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid. Nossa, meu voz tá falhando, pessoal, desculpa. Atlético de Madrid, PSG. E também tinha o Seattle, né? Mas Seattle é baba, né? Então, nesse grupo que era mais difícil, a equipe passar, né? Em segundo, realmente foi um feito muito grande. Então, cara, você demitiu um técnico por causa de, sabe, só porque foi eliminado. Beleza, foi eliminado, beleza, é ruim, é triste, mas, cara, e o restante da temporada? Ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Durante a temporada para a equipe do Botafogo. E precisa de um comandante aí que esteja aí realmente à frente e saiba da equipe. Agora, novamente, vai ter que recomeçar tudo do zero, vai ter que pegar, vai ter que trazer um novo treinador para poder, assim, tentar, né, ver se consegue aí agitar novamente essa equipe. Cara, é de um amadorismo realmente gigantesco, sabe? É difícil, né? Realmente é muito complicado essa mentalidade, né, aqui do futebol brasileiro, que, ganhar um jogo tá lá no céu, beleza. Perde um jogo, pronto, ninguém presta mais. Eu vi muito isso também na partida de ontem, né, do Flamengo contra a equipe do Bayern, que antes disso todo mundo prestava. Depois disso ninguém prestava mais. Queriam que todo mundo saísse do Flamengo. O torcedor tem que parar com isso, né? Tem que dar tempo ao tempo. Eu sei que é ruim, é difícil a gente encarar eliminações, mas, cara, às vezes a gente não tem que fazer as coisas de cabeça quente. A gente tem que parar, esfriar a cabeça e analisar o momento. Quais são os prós e os contras de treinador, de jogadores, para poder ver se, colocando uma balança, né? Ver se mantém ou não, entendeu? Então é isso, pessoal. Parabéns aí à torcida do Fluminense, realmente um feito histórico, gigantesco dessa equipe. E agora vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o próximo adversário. Possivelmente vai ser o City. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Vai ser uma revanche, né? Engraçado que esse Mundial, só pra encerrar, né? Tá tendo revanches, né? A gente vai ter Palmeiras versus Chelsea. O Chelsea derrotou a equipe do Palmeiras em 2021, né? Naquele Mundial. E a gente vai ter a final aí do Mundial de 2023, né? Que foi entre City versus Fluminense. Pode ser que a gente tenha revanche, né? Eu acho, minha opinião, que quem tem mais chances nesses confrontos seja a equipe do Palmeiras contra a equipe do Chelsea. Porque o Chelsea, sabe, não tá jogando bem há muito tempo, né? Sou torcedor do Chelsea e eu tenho que admitir que o Chelsea não tá bem nas pernas. Apesar de ter um bom elenco, mas muito longe de ser aquele Chelsea que foi algum dia, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!